ZYJ 460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, o Tema Livre de hoje está entrando no ar e nós vamos tratar do Bolsa Família, um assunto que vem ocupando bastante espaço na mídia já há mais de 10 dias. Nós tivemos agora no início da semana o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, pedindo desculpas publicamente pela televisão por causa do boato do dia 18 que levou multidões às agências da Caixa Econômica para sacar o benefício do Bolsa Família por causa do boato de que esse programa estava acabando. E esse boato foi tão violento, a coisa é tão importante, o Bolsa Família tem um papel tão transcendental na vida social brasileira que a própria presidenta da República, Dilma Rousseff, se pronunciou, disse que quem havia espalhado esse boato era um criminoso. Em resumo, uma situação bastante difícil. O Bolsa Família está fazendo 10 anos esse ano, atende a mais de 13 milhões de famílias em todo o país, de acordo com o perfil e tipos de benefícios. São o básico, o variável e o variável que é vinculado ao adolescente, o variável gestante, o variável nutriz e ainda o benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância. A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base em informações registradas pelo município onde a família mora, no cadastro único para programas sociais do governo federal. Mas esse simples cadastramento não significa que a família vá se tornar beneficiária desse programa. E para tratar dessa questão, aqui no estúdio nós estamos com o conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, José Rodolfo dos Santos. E eu gostaria, Zé Rodolfo, bom dia, antes de qualquer coisa, que você falasse perto do microfone, bem perto. Bom dia. Eu gostaria que você começasse essa exposição com um dado que eu achei bastante interessante, que também ele foi divulgado um pouco antes desse corre-corre, dessa correria às agências da Caixa para sacar, é de que quase 1.700.000 pessoas, nesses 10 anos, abriram mão do Bolsa Família voluntariamente, porque saíram das condições ou deixaram felizmente as condições de pobreza que o programa requer para beneficiar essas pessoas. E gostaria que você partisse disso aí para a gente tratar dessas outras questões todas que envolvem o Bolsa Família. Tá. Em primeiro lugar, a gente agradece o convite em nome do Conselho, e sobre esse dado desse 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que voluntariamente deixaram o Bolsa Família, a gente não pode analisar o Bolsa Família sem analisar as outras condições para subsistência e reprodução material e vida cotidiana das famílias. Nesse período do Bolsa Família, de 2003 a 2012, né, porque é onde a gente tem dados até 2012, a gente teve uma redução do desemprego no Brasil elevada. A gente tinha um desemprego de mais de 12% no início da década de 90, e isso se perpetuou, né, até o início da década de 2000. Então, em 2012, a gente tinha mais de 12% de desemprego, e hoje a gente tem 5,7% da população economicamente ativa que ingressa no trabalho. Né? Não que esses trabalhos sejam todos os melhores trabalhos do mundo, né? Se a gente também pega os dados do próprio IBGE, a gente vai ver que 94% desses novos empregos gerados são empregos que ganham até um salário mínimo e meio, mas que são suficientes para as famílias saírem da condição de pobreza extrema ou de pobreza que as incluía no programa Bolsa Família. Né? Você mesmo falou, a inserção da família é no cadastro de diversos programas sociais. Então também acontece que às vezes o Bolsa Família, a família não tem perfil, mas tem para outro programa, para um programa que reduz o valor da energia elétrica, tarifa social,
ou para outro programa que é vinculado a esse cadastro, né? Então ele é bem mais importante até que o próprio programa, o cadastro. Claro. Esse programa Bolsa Família, o cruzamento de dados, ele tem uma rede de dados que são disponibilizados para não só a concessão do benefício, mas até para controle, né, de um controle socioeconômico da atividade econômica brasileira e da ascensão social ou não no país. Nesses últimos 10 anos, você enfatizou o fato de que nós temos pela primeira vez, em termos históricos, eu acho que é o menor nível de desemprego, inferior a 6%, e casualmente ele é inferior a quase todos os países europeus e mesmo aos Estados Unidos, onde a situação também não é muito favorável nesse momento. Mas o Bolsa Família, mais de 1 milhão, que você falou, eu diria, foi 1.690.000 pessoas que abriram mão. Isso é mais de 1,5 milhão. Na verdade, está mais próximo de 2 milhões de pessoas do que de 1 milhão, o que mostra que é um universo bastante grande dentro de 13 milhões de famílias beneficiadas, né? Eu gostaria de chamar a participação do diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, que está na linha com a gente lá de São Paulo. Bom dia, Clemente. Bom dia, Leandro Augusto. Sim, como é que você analisa esse dado? Primeiro, nós estávamos partindo desse quadro, né, desse cenário de que quase 1.700.000 pessoas abriram mão voluntariamente de receber o Bolsa Família, o que é um indicador de melhoria da sua vida econômica. E, de outro lado, nós vimos também esse tumulto que aconteceu a partir do dia 18 último, quando muitos beneficiários acorreram à Caixa Econômica Federal para receber antecipadamente os benefícios, com receio de que o programa acabasse. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas coisas. Bom, em primeiro lugar, esse resultado da saída de pessoas que optam por sair do Bolsa Família está associado diretamente a uma performance do mercado de trabalho, aonde a inclusão que passa a ocorrer de segmentos da população que estruturalmente ficaram fora de uma participação econômica por meio do trabalho assalariado, por meio de uma participação que gera renda por meio do seu salário, do rendimento do trabalho, vem se alterando. Talvez o que nessa última década explique em grande medida a redução da desigualdade no Brasil esteja associada, por um lado, predominantemente a criação de emprego, a melhoria dos salários nas ocupações, em especial o crescimento do salário mínimo. Isso explica estruturalmente uma mudança na desigualdade, portanto, na inclusão das pessoas na vida econômica por meio do trabalho, e associado a isso ao programa de transferência de renda, especialmente ao Bolsa Família, que tem um efeito fantástico na mudança da renda da base da pirâmide social, dos mais pobres, o que lhes confere, inclusive, a capacidade de, reestruturando a sua vida, poder, inclusive, participar do mercado de trabalho por meio de um emprego. Então, esse movimento combinado é que talvez explique, em grande medida, o sucesso das políticas do ponto de vista da distribuição, do combate à desigualdade. O fenômeno que você se referiu mais recente em relação ao Bolsa Família é um fenômeno que não está associado a essa dinâmica, ou seja, provavelmente é muito mais um boato associado a procedimentos administrativos ou de outra natureza, que na verdade demonstra a preocupação que essas pessoas têm, a atenção que elas têm para a importância desse programa, a importância dessa renda para essas famílias, esses milhões de brasileiros que têm, por meio dessa ação do Estado, a oportunidade de mudar sua trajetória econômica de inserção produtiva na sociedade brasileira. Ô Clemente, e você também, Rodolfo, eu tenho aqui em mãos um trabalho feito, um artigo publicado na Revista Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas, assinado por 3 economistas, Emerson Marinho, Fabrício Linhares e Guaraciane Campelo. É de setembro de 2011, mas ele mostra, independentemente dos dados estarem defasados, ele mostra alguns dados que merecem reflexão, como, por exemplo, o fato de que a vinculação
da escola, da educação formal, a concessão do benefício do Bolsa Família é um dado extremamente positivo para a elevação do nível de escolaridade dessas populações que são beneficiadas pelo Bolsa Família. De outro lado, os três economistas destacam que a baixa qualidade, a péssima distribuição de renda no país é um entrave ao desenvolvimento exatamente dessa vinculação, desse vínculo com a educação, entre um programa social dessa magnitude e a educação, ou seja, a distribuição de renda ainda é um entrave. Até que ponto nós vamos viver esse tipo de dicotomia de termos um programa assistencial tão grande e tão abrangente para 13 milhões de famílias e até mais do que isso hoje, e ao mesmo tempo temos uma distribuição de renda tão cruel que nos põe num IDH tão baixo em relação aos países de maneira geral, até no mesmo nível de desenvolvimento da gente? Bom, se levanta, Luiz, nesse artigo, acho que está renovada, o desafio que nós temos de promover uma transformação, portanto, uma mudança estrutural na desigualdade, ou seja, talvez se nós tivéssemos que eleger um único problema como o problema a atacar para fazer uma mudança estrutural na sociedade brasileira, o problema a atacar, sem dúvida, se chama desigualdade, ou seja, a desigualdade explica, em grande medida, uma série de mazelas que estão presentes na nossa sociedade, inclusive relacionadas ao nosso baixo crescimento econômico. O crescimento é um elemento importante para promover mudanças, porque é ele que inclui as pessoas do ponto de vista produtivo e na própria participação da renda e da riqueza. A educação é um elemento fundamental, seja porque ela promove a cidadania, as pessoas acessam ao conhecimento social que a sociedade produziu, e esse conhecimento engrandece e enriquece a sua vida, a sua visão de mundo, mas também tem um efeito econômico positivo, porque as pessoas, tendo um nível de educação mais elevado, estão melhor preparadas para desenvolver bens e serviços que a sociedade quer desenvolver e, portanto, produzir a riqueza de um país. A educação, portanto, passa a ser um elemento estratégico na mudança estrutural do país. Quando o Bolsa Família promove na sua política um incentivo a que as pessoas investam na educação, simultaneamente com a geração de renda, com a transferência de renda, estamos também investindo na constituição de um ativo, que é a riqueza incorporada e intransferível que cada uma incorpora à sua vida pela elevação da escolaridade e da educação e da cultura. Então, isso é um papel importante, porque uma população com maior escolaridade, com maior conhecimento, é uma população mais preparada para produzir um outro patamar de riqueza, de renda, e sem a renda e a riqueza crescem, e nós temos uma boa distribuição, a riqueza e a renda serão melhor distribuídas e a desigualdade tenderá a cair, efeito, inclusive, que temos observado nos últimos anos. É bom destacar isso, que o Brasil nos últimos 10 anos, um dos poucos países do mundo onde a desigualdade vem diminuindo, efeito desse conjunto de políticas. Nos demais países, inclusive dos BRICS, na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, a desigualdade vem aumentando. Então nós somos hoje um bom exemplo de um país que tem desenvolvido uma política de crescimento e de enfrentamento da desigualdade. Somos hoje, acho que, um país para ser observado, e nós temos que aprofundar essa ação para que, de fato, essa mudança gere, a médio prazo, uma nova estrutura social onde a desigualdade seja um problema radicalmente transformado, de maneira que a sociedade tenha bem-estar, qualidade de vida, como um atributo intrínseco do nosso modo de organização social. Bom, você está ouvindo aí o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEES, e nós vamos falar agora com o Zé Rodolfo dos Santos, que é o nosso convidado aqui no estúdio, que é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social aqui do Rio de Janeiro. Eu queria reforçar, na primeira pergunta eu falei um pouquinho disso, né? A gente identifica sim uma redução da desigualdade de renda, na verdade uma redução do número de pessoas que têm uma renda muito pequena, né? Que a gente
pode chamar de pobreza extrema, isso é um elemento. Mas acho que a gente precisa pensar a desigualdade, e no serviço social a gente costuma pensar para além da desigualdade de renda, né? E um elemento que acho que é importante pensar é quantos trabalhadores da sociedade, né, esses que agora alguns conseguiram ser incluídos, como eu disse, em trabalhos, a maioria com remuneração até um salário mínimo e meio, mais de 90%, quanto eles representam no PIB que a gente tem, do PIB nacional, né? E esse número não variou muito da década de 90 para hoje. E eu falo isso para a gente também não criar expectativas, e isso é algo que acontece muito, e os assistentes sociais, que são os profissionais que estão lá no dia a dia, quando o cadastro é feito e veem as famílias serem inseridas, criar expectativas de que a transferência de renda faça o que ela não pode fazer, né? Ela pode sim fazer com que famílias que tenham uma renda de até 70 reais per capita, né, que é o que a gente considera como pobreza extrema no Brasil, possam ter uma renda maior, porque vão receber o que completa os 300 reais, se ela recebeu os 2 pisos e mais recebeu o valor que ela recebe por estar em pobreza extrema. Mas isso não significa que essa família automaticamente está fora daquelas condições que constroem a pobreza, né? Se a gente não tem uma política de habitação adequada, por exemplo, a gente não consegue avançar nisso. Quando você falou isso, eu lembrei de um outro estudo que é de 2011, mas que considera até como se o Bolsa Família tivesse começado na década de 70. Esse estudo foi de um pesquisador do IPEA, deixa eu confirmar só o nome dele para não falar o nome dele errado, Rui Barbosa. E ele fez esse estudo, e ele falou, se o Bolsa Família tivesse começado na década de 70, né, tivesse 30 anos, e aí no final eles chegaram a uma conclusão de que teria tido uma redução da pobreza, mas seria de 23% a 25%, né? Seria um estudo um pouco diferente disso que a gente está falando. Óbvio que o sim não existe, e isso para mim é mais alegórico que qualquer coisa, mas eu estou falando isso porque a inclusão no Pronatec, nos programas de inclusão produtiva que hoje existem, ela não, de forma alguma, está dissociada do que acontece com o mercado de trabalho formal, como disse a pessoa anteriormente a mim. E isso, nisso tem um elemento que eu acho que é importante pensar, é que direitos estão associados ao trabalho, né? Que a gente hoje tem menos direitos associados ao trabalho. A Previdência hoje tem uma cobertura menor, a gente tem a política de assistência crescendo, mas a política de saúde, a gente sabe que não consegue abarcar o total da população. Então, se a gente não tem uma ação que repensa a sociedade em padrões estruturais, e aí vai ter que fugir da renda, né? Hoje o Bolsa Família é 0,5% do orçamento da União. É pouco. É pouco, né? Eu queria chamar a participação também do sociólogo Marco Antônio Peruso, que é da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando desses aspectos diversos, não só econômicos do Bolsa Família, mas o Marco Antônio, como a gente sabe, quando a gente fala do Bolsa Família, a gente está falando essencialmente de distribuição de um benefício. Nós estamos falando de transferência direta de renda às camadas mais pobres, e eu gostaria que você tratasse sobre essa questão. Caiu, Marco Antônio Peruso? Bom dia. Oi, Marco Antônio. Caiu então, né? Então vamos continuar aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente vai fazer contato com o Marco Antônio Peruso, e vamos continuar com o Zé Rodolfo dos Santos aqui. Aproveita e você estenda aí o seu raciocínio, porque você falou, por exemplo, desse estudo do Rui Barbosa. Se tivesse começado em 1970, na década de 70, o Bolsa Família hoje teria 40 e tantos anos, na verdade, né? Mas o efeito, né, o benefício geral histórico do Bolsa Família não seria tão significativo. Na verdade foi uma estimativa numérica. Hoje a gente tem 10 anos. Em 10 anos a gente tem incluídos na educação formal tantas pessoas na educação formal conseguiram sair da linha de pobreza. Só uma estimativa. Eu lembrei desse dado, nem que eu não estou falando que eu considero ele real, mas porque não é um efeito automático, como foi dito antes. Se não existe um emprego, não tem como a pessoa ser inserida no emprego. Não adianta ser qualificada, não adianta... Se você não amplia o mercado de trabalho, não tem como absorver a mão de obra que está chegando. E se você é inserido no mercado de trabalho ganhando um salário mínimo, você também não consegue romper com a situação que você tinha anteriormente. Bom, deixa eu tentar agora aqui o contato com o Marco Antônio Peruso. Você está na linha, Marco Antônio?
Sim, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Marco Antônio, eu queria que você falasse um pouco, você é sociólogo, né, da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos que nós estamos tratando do Bolsa Família, completa 10 anos, nós tivemos agora, há poucos dias, essa correria por causa de um boato de que o Bolsa Família estava acabando. Imagina a magnitude, a importância que tem esse programa no âmbito do governo e na sociedade para gerar uma correria aos bancos quando há um boato, puro simples boato, e a própria presidenta da República tem que se pronunciar, e agora o presidente da Caixa Econômica também. E como é que você vê essa questão do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social e econômico? Como é que você vê isso? Olha, isso reflete, esse episódio reflete a importância do Bolsa Família numa sociedade, como já foi indicado aí pelos colegas, né, extremamente desigual como a brasileira. Né? Uma sociedade normalmente sempre foi recordista de desigualdade no mundo, né? E por conta das políticas neoliberais que foram vigentes no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, né, qualquer ideia de política compensatória, de política, enfim, baseada na solidariedade, de combate à pobreza, era vista como algo descartável, como algo que não era importante. Né? Em função disso, o Brasil demorou bastante a entrar nesse ciclo de políticas que conseguissem minorar minimamente a questão da pobreza, né? E nesse sentido, a Bolsa Família foi uma conquista importante da sociedade brasileira, dos trabalhadores brasileiros, né? No sentido de pensar que o Estado, de colocar que o Estado, né, ele tem como função atender a sociedade como um todo e não apenas os setores mais ricos, mais poderosos, como é a tradição no Brasil, né, em outras sociedades da América Latina, por exemplo, em que o Estado ele é capturado por interesses privados, por interesses dos setores mais privilegiados da sociedade. Né. Por conta disso, o Bolsa Família foi muito importante, tem sido muito importante, com a política compensatória, com as suas limitações também, e que causa até hoje esse tipo de polêmica, porque realmente a sociedade brasileira, em grande medida, existe um senso comum em que o Estado não é para servir a população como um todo, né? E sim para os setores que tradicionalmente já são privilegiados. Isso já é da estrutura patrimonialista do Estado, né, Peruso? Eu queria pedir licença a você só um minutinho para agradecer a participação do diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, que tem um compromisso, precisa sair agora. Muito obrigado, viu, Clemente, pela sua participação. Ele já saiu, né? Tá certo. Então, muito obrigado pela participação do Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. E o Peruso, eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão que está no estudo que eu citei ainda há pouco, que não é um estudo, é um artigo, na verdade, da Revista Brasileira de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que vincula essa questão do Bolsa Família. A obtenção do benefício gera uma ascensão, uma melhoria na vida da pessoa que é beneficiada. Aí essa pessoa, num determinado momento, ela pode galgar um status em que ela dispensa essa ajuda. E isso foi feito por 1.700.000 pessoas, praticamente, nesses últimos 10 anos de existência do Bolsa Família. No entanto, o índice de pobreza não diminui, ou diminui muito pouco, porque vizinhos dessa pessoa que acaba de melhorar de vida e sair, vendo o exemplo dela, entram no Bolsa Família, até procuram diminuir a sua renda para poder se habilitar e se qualificar ao Bolsa Família, porque veem que a situação melhora através desse caminho. Esse raciocínio não é um tanto enviesado, não, hein, Peruso? Eu entendo que sim, que ele parte do princípio de que a população não quer trabalhar, ela quer ficar dependente de uma política como essa, né? E esse mesmo tipo de raciocínio... Oi. Parece que caiu a ligação dele aqui, né?
Você não acha esse negócio meio, hein, Rodolfo? Enviesado. Apelar pro Rodolfo, o Rodolfo não pode cair aqui. Eu tô né? aqui, não caio. A não ser que é cadeira, se eu né? acho enviesado o raciocínio, acho que é enviesado, acho que o pressuposto tá errado, né? O pressuposto de que a pessoa não quer trabalhar, e acho que normalmente quem fala disso não sabe quanto é o valor do Bolsa Família, quanto essas famílias ganham. E provavelmente não conseguiria viver recebendo R$300 de auxílio do Bolsa Família quem fala isso. Mas acho também que não dá para considerar que o Bolsa Família sozinho vai resolver isso. Como eu disse antes, né? Não tem condições de mexer isso sem mexer na estrutura da sociedade brasileira, né? Hoje, quem financia os programas sociais são impostos que a própria população paga, os próprios trabalhadores, né? Isso, desde a Constituinte, não tem sido sucessivamente feitas medidas como a desvinculação de receitas da União, medidas que permitem com que a maior parte dos impostos que são arrecadados para os programas sociais sejam no consumo, no trabalho e no que atinge a maior parte da população, e não para os grandes empresários, né, não no grandes, capital, não nos capitais, não nos grandes capital, né, essas coisas, mas né? diretamente sobre a população em geral. Então, se a gente não mexe nessa estrutura, dificilmente a gente vai conseguir ter uma mudança de monta. O que a gente vai conseguir, e isso é importante, é ter menos pessoas que morram de fome, menos pessoas que adoeçam por fome, porque comem mal, porque se alimentam mal, né? Acho que também as condicionalidades do programa acabaram sendo, que as condicionalidades são essas contrapartidas da família, colocar na escola, vacinar, elas são muito boas se a gente olha hoje historicamente como elas puderam ser trabalhadas, mas elas também são uma resposta a esse senso comum conservador que olha e acha que a família não vai trabalhar. Eu vi uma reportagem dia desse que fala, os latifundiários de parte da Bahia, do norte da Bahia, reclamavam da falta de mão de obra desde o Bolsa Família. E aí eu fico pensando, imagina quanto era que ganhava um cortador de cana, que o Bolsa Família foi suficiente para ele parar de trabalhar, né? Era trabalho semi-escravo. Esse tipo de trabalho também a gente não quer, né? Então, se esse tipo de trabalho que o Bolsa Família desestimula, acho que isso é bom. É bom, verdade, que desestimule. Porque, na verdade, você moderniza as relações trabalhistas, né, num país em que você hoje questiona a CLT profundamente, mas a CLT ela não chega a esses rincões onde você tá citando o exemplo lá do interior da Bahia. Não, essas relações são quase relações de dono de terra e de vassalo, né? Nessas regiões aí. Nós restabelecemos o contato com o Perruzzo e eu queria que ele concluísse o raciocínio. Perruzzo, fala aí. Para voltar então ao raciocínio, na verdade, esse tipo de viés aí colocado no artigo que você mencionou, traz essa ideia de que a população brasileira, né, as pessoas pobres, elas não querem trabalhar, né? E esse tipo de ideia não se aplica a outros setores da sociedade brasileira. Então, as pessoas veem como muito natural, por exemplo, né, o senso comum vê como muito natural que o Estado subsidie investimentos, né, que o BNDES, bancos públicos com dinheiro do FGTS, por exemplo, que é dinheiro dos trabalhadores, financia empresas, né? As empresas estão acostumadas a pegar esse tipo de financiamento com o Estado e, ao mesmo tempo, não se vê que essas empresas não são pensadas como vagabundas, como dependentes, né? E quando isso acontece com a população mais pobre, vem esse tipo de raciocínio, né? Na verdade, o Bolsa Família, ele representa uma conquista no sentido de ter um direito da pessoa numa sociedade. É verdade. E, baseada na solidariedade, não deve sentir fome. Ela deve ter condições mínimas, deve ter acesso mínimo aos direitos, né? São básicos para essa pessoa poder ser ativa, ser produtiva na sociedade, né? Porque se nós voltarmos ao início do Bolsa Família, nós vamos ver que a origem dele é no programa Fome Zero, que foi o programa inaugural do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e logo no início de 2003, e que teve uma repercussão internacional
a ponto de ele ser premiado e ser homenageado no exterior, na Europa principalmente, por essa iniciativa no âmbito das próprias Nações Unidas. Ali houve uma receptividade muito boa a esse programa do Fome Zero, a essa ideia praticamente, não era nem o programa, era a ideia do Fome Zero. No entanto, o que você acabou de dizer, Perruso, é que a ótica perversa desse desenvolvimento brasileiro, dessa estruturação do Estado brasileiro, que privilegia permanentemente as elites e que criou esse patrimonialismo do qual nós somos vítimas até hoje, faz com que as pessoas encarem o pobre como vagabundo, o pobre que se beneficia, mas a empresa, a pessoa jurídica que pega o dinheiro a fundo perdido no BNDES como uma pessoa jurídica legal, decente, que está procurando o desenvolvimento do país, embora seja o desenvolvimento quase que só do bolso dela, não é isso? Exatamente. Na verdade, isso inclusive indica os próprios limites do Bolsa Família, porque ele é uma política compensatória, né? Porque se você comparar o que se gasta com Bolsa Família com o que se gasta com subsídios ao grande capital, né, aos grandes investimentos, é algo que não é significativo, né? E ao mesmo tempo, o Bolsa Família, como já foi indicado pelos outros colegas debatedores, né, ele não muda a estrutura de renda no Brasil. Ele melhora um pouco, ele minora a nossa história da desigualdade, né, social, econômica, cultural, inclusive, mas ela não mexe com as grandes estruturas de concentração de propriedade de terra, de concentração de acesso à renda pública, né, que é extremamente desigual no Brasil, né? Então esse é o segundo momento que eu acho importante de ser apontado, né, que os colegas já adiantaram, em que temos novos desafios para tornar a sociedade brasileira menos desigual, né, e mais justa. O que nós vemos aqui, Rodolfo, é que, para usar uma imagem bastante comum e também bastante, que já perdeu muito do seu significado real. Quer dizer, na verdade, esses programas assistenciais do governo, eles vão tratar da febre, mas não tratam da doença. E, na verdade, o Bolsa Família sequer trata da febre, não é verdade? Ele vai, no máximo, aliviar a febre durante algumas horas, né? Mas a infecção, a inflamação, seja qual for a causa dessa febre, ela continua, né? Aí a febre volta. E aí a febre volta. Ele estava falando, desculpa, esqueci o nome dele. O Perruso estava falando antes de mim do quão residual é a política de transferência de renda e do que a gente poderia chamar de bolsa banqueiro ou bolsa financista, né, que é o dinheiro que a gente gasta anualmente para pagamento de juros, amortizações da dívida. Se pega 2012, por exemplo, os dados mostram que a gente gastou 0,5% do orçamento da União para isso e 47% do orçamento para pagamento de juros, amortizações, que é um Bolsa Família para 20 mil famílias, né, que são os detentores desses títulos da dívida. E eles vão ter, na verdade, serem os detentores da maior parte das riquezas que a gente socialmente acumulou, que a gente junto acumulou, né? Quando se fala em mexer na estrutura, a gente vê que, na verdade, a estrutura que está sendo mexida é o contrário. Eu não sei se as pessoas sabem, os telespectadores que estão ouvindo sabem, tem um acordo hoje sendo pensado, coletivo diferente para o trabalho, onde se podem ter regras que fujam à CLT. Então, assim, na verdade, a gente está vivendo ainda hoje perda de direitos que a gente tinha antes conquistados. Então, assim, também não pode ter o Bolsa Família em detrimento de ter a saúde pública de qualidade. E aí a gente vê o esforço agora de incluir nos planos de saúde os segmentos mais pauperizados, os mais pobres, né? Eu e o CRES e os assistentes sociais ainda defendem o SUS, sistema público, né? Ainda defendem a educação pública para todos, sem parceria com o financiamento privado. A gente acabou de ver agora a modernização dos portos, a privatização dos portos. Isso vai abrir uma série de empregos, está sendo falado a todo tempo. Mas esses empregos vão ser
ser empregos com trabalhos dignos ou vão ser trabalhos muito precários e vão manter essa estrutura. O que eu estou problematizando aqui é para a gente começar a pensar quais são essas formas de mexer de fato na estrutura, né? Muito se esperou, muitas expectativas se tinha nesses programas, e eu acho que eles também nos seus resultados estão comprovando que dão resultados, mas que o resultado deles é limitado à renda. Ele não vai resolver, porque tem a história do peixe, ensinar a pescar, né? Até quando você falou, achei que você ia falar isso. Né? Aí falam, não, mas aí não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Aí você ensina a pescar e manda o sujeito para a Baía de Guanabara. Não vai pescar. Não vai pescar. Se não tiver peixe ali, ele não pesca. Eu queria chamar também a participação aqui do cientista político Luiz Carlos Carneiro de Paula, que está na linha com a gente. Bom dia, Luiz Paulo. Gostaria que você falasse. Nós estamos aqui tratando dos 10 anos de existência do Bolsa Família, do fato de que quase 1.700.000 pessoas abriram mão desse benefício porque melhoraram de vida, mas que também estudos da própria Fundação Getúlio Vargas mostram que isso é muito relativo, porque onde pessoas saem porque melhoram de vidas, outras entram porque veem aquelas saindo e deixando aberta a torneira ali do assistencialismo. Como é que você analisaria essa questão? Bom dia. Veja, eu entendo o Bolsa Família como um instrumento a mais, né, junto com muitos outros instrumentos, para fazer com que a economia gere bem-estar. O Bolsa Família, como, vamos dizer assim, como remédio, eu dizia quase que como um analgésico social, ele funciona bem, está funcionando. Agora, como todo analgésico, ele não pode ser perpetuado sob pena de não fazer mais efeito ou de causar efeitos colaterais, que é o que você está se referindo nessas estatísticas todas que a gente tem de acompanhamento do programa. Então, na verdade, o Bolsa Família, usado dentro de um instrumental de desenvolvimento econômico e social, dentro de um desenvolvimento humano, sem dúvida ele tem efeito, ele é eficaz. Entretanto, quando ele se perpetua, quando ele se alonga, e ele acaba, principalmente nas populações urbanas, ele acaba abrindo espaço para o ilícito, né, para a corrupção, para o uso eleitoreiro, puramente usando o assistencialismo como moeda eleitoral e assim por diante. Então, também é coisa que nós estamos assistindo e que as pessoas encarregadas disso estão trabalhando no sentido de, sei lá, controlar, diminuir, usar outros instrumentos que realmente façam a inclusão social que se deseja, porque a inclusão social é feita pela capacitação do trabalho e pela inclusão do ser humano no sistema produtivo e, portanto, ficando em condições de desfrutar do bem-estar que esse sistema possa oferecer. No momento em que a gente não faça isso, a gente torna o emergencial permanente. O emergencial permanente, ele se degrada e, vamos dizer assim, a febre, né? O indicador de febre disso é a inflação, né? Então, toda vez que que um projeto desse se esgota, não dá conta de resolver, nós temos a inflação aparecendo e não adianta a gente dizer que está com 37,5 e está bom. Não, 37,5 já é febre, não está bom, nós temos que ver o que fazer. Esse é o que eu penso do Bolsa Família. Dos casos, como cientista político, eu queria que você fizesse uma análise rápida dessa situação que nós vivemos agora. À luz disso tudo que você acabou de dizer, nós tivemos esse episódio do boato sobre o fim do Bolsa Família que provocou uma comoção dentro da Caixa Econômica Federal que se arrasta até os dias de hoje. Quer dizer, isso já tem 10 dias e provocou inclusive uma intervenção da Presidência da República,
que teve de falar, dizer que não houve isso e chamar de criminoso quem espalhou esse boato. Houve uma exploração política disso aí, e no entanto o Bolsa Família ele é sempre atacado pela oposição porque é um programa assistencialista para o governo se perpetuar no poder. O governo, quando eu falo governo, eu falo dessa coligação que sustenta o Partido dos Trabalhadores no poder desde 2003. Então, como é que você, cientista político, analisa essa situação recente? Olha, para mim, o fato em si significa incompetência e irresponsabilidade. Não há dúvida quanto a isso, né? Isso, quando acontece alguma coisa na sua casa, não adianta ficar jogando a culpa um no outro. O importante é que você é o responsável por não ter acompanhado aquilo que vem acontecendo, de forma a agir em tempo útil e de maneira a mais correta possível. Então, o que nós assistimos, no meu ponto de vista, foi incompetência e irresponsabilidade. Quanto ao aproveitamento desses programas todos, do ponto de vista eleitoral, é aquilo que eu disse: se você permanece com esses programas assistencialistas durante muito tempo, eles se tornam o veículo, vamos dizer assim, o ambiente propício ao ilícito. Que ilícito? Todo tipo de ilícito, a corrupção de um modo geral. E aí a falta de escrúpulo desse ou daquele político faz com que ele utilize esses meios com essas finalidades que não são os objetivos dos programas. Então, isso vem acontecendo, não é a oposição que discutiu isso, né? Nós temos lá no início do Bolsa Família uma discussão a respeito disso entre o então presidente Lula e o Frei Beto, né? Que Sim. foi um dos responsáveis pela instituição do Bolsa Família, né? Que de resto é um programa que é uma modificação de outros programas semelhantes adotados antes ao longo do tempo, né? É verdade. Então eu vejo dessa maneira. Esse episódio agora é lamentável porque, no meu ponto de vista, é irresponsabilidade e incompetência. Isso aí, na verdade, o Bolsa Família já vem do Bolsa Escola, que também já vem de outros assistencialismos. Se a gente for puxar o fio da meada aí, você vai para o Vale Leite, o Vale Gás, essas coisas todas que já existiam desde, e até antes mesmo, durante o regime militar, ainda havia alguns resquícios disso e daquilo ali. Mas eu gostaria que o sociólogo Marco Antônio Perruzzo fizesse uma observação a propósito da dimensão que esse episódio envolvendo o boato causou na sociedade, na mídia brasileira e no próprio poder constituído, que chegou, parece que o país estava à beira de um colapso de qualquer coisa desse tipo por causa do Bolsa Família. Como é que você vê isso, Perruzzo? Esse evento, que é até difícil de analisar, e acho que cabe uma investigação bastante rigorosa para ver o que houve de fato, né? De outra maneira, ele reflete a importância desse tipo de programa assistencial, ainda que limitado, numa sociedade extremamente desigual como a nossa, como eu já falei, e com uma economia que está patinando já uns 2, 3 anos, né? O crescimento econômico obtido pelos governos Dilma é bastante menor que o conquistado pelos governos Lula. E realmente fica essa comoção, porque o Bolsa Família é um móvel de guerra. Ele é um objeto de uma guerra política, né, entre PT e PSDB. Agora mesmo a gente viu a propaganda eleitoral do PSDB com o futuro candidato Aécio Neves falando que vai manter o Bolsa Família. Ao mesmo tempo, existe uma série de críticas ao Bolsa Família na imprensa, na internet. Então, qualquer acontecimento envolvendo esse tipo de programa é ocasião propícia para exploração política, né? Desespero da população. É verdade. E, ao mesmo tempo, manipulação política pelos políticos.
enfim, de políticos da política oficial, vamos dizer assim, né? O Bolsa Família é uma moeda política, na verdade, né? Tanto a oposição mete o pau, quanto a oposição promete que vai manter o Bolsa Família, né, Rodolfo? Na verdade, foi importante lembrar que o Bolsa Família ele é a unificação de programas que são anteriores ao governo Lula, né? Então, o Bolsa Escola, o Vale Leite. E tem acho que é importante pensar isso assim, não é o equivalente do governo do PT ou do PSDB, essa briga de quem é o pai, acho que não importa pra gente. E isso na hora do boato ficou muito claro, né? São 13 milhões de famílias, imagina o impacto que tem para uma família dessas deixar de receber um recurso que é certo. Nas pesquisas que falam sobre a saída das pessoas do Bolsa Família, se verifica uma coisa que acho que explica um pouco essa comoção. Algumas famílias, quando tem empregos precários, empregos que não têm garantia, carteira assinada, preferem estar no Bolsa Família do que receber esse emprego, do que ter esse emprego precário, porque o Bolsa Família é certo. E aí quando deixou de ser certo, aquilo que era certo, que às vezes é o único que vai ser o certo, que não é o do bico, não depende de vender na rua, aquele que é o certo sumiu, então gera um colapso de fato, né? Acho que gera um problema emocional primeiro, né? Antes mesmo do econômico já gera aquela insegurança, não é? Quer dizer, e a verdade, você falou uma coisa, tocou num ponto interessante, que nós temos um nível de desemprego historicamente mais baixo do que em qualquer outra época aí há muito tempo, e desde o início da série histórica de medição disso aí. E, no entanto, nós temos uma precarização da mão de obra que é denunciada o tempo inteiro, e através de terceirização, de cooperativação que é falsa, de fachada, de tipo de subemprego, achatamento salarial. Como é que vocês veem essa questão? Tem muita gente chegando no mercado de trabalho já precarizado, né? A gente, se olhar os novos trabalhadores, e são muitos novos trabalhadores, eles têm entrado já nessas condições. Até o serviço público, que antes era uma ilha, hoje já não é. Já tem uma organização social, empresa. Então, essas formas todas de precarização têm um impacto direto nas condições de vida. Tem uma série de empresas crescendo, se desenvolvendo, a Eike Batista virou um dos mais ricos do mundo. Isso está acontecendo à custa de alguém, de alguma coisa. O dinheiro ele não sai do nada, ele não brota em árvore ainda, né? Então alguém está trabalhando muito, e a população brasileira tem trabalhado muito para poder sustentar esse crescimento, que não é... O bolo continua crescendo e não sendo dividido. O Bolsa Família dá um docinho, né? É um analgésico. É um analgésico, exatamente como falou bem aí, lembrou bem. É um analgésico, não chega a ser nem um antitérmico. Ele só passa a dor, a febre continua. Mas, na verdade, o que nós vemos é que o quadro é grave e a situação permanece a mesma. Você citou agora a imagem do bolo, que continua crescendo, e eu me lembro do ministro Delfim Neto, começando ainda na carreira política dele, na administração pública, no governo Médici, na ditadura militar, falando essa questão do bolo. O bolo tem que crescer para ser dividido depois, esse tipo de coisa. Então, nós temos problemas estruturais que não se resolvem com Bolsas Famílias ou com qualquer outro tipo de programa assistencial, e tampouco vão se resolver com essas linhas de crédito para o desenvolvimento de empresas. Você citou nominalmente o Eike Batista, e as empresas dele, elas são beneficiárias de linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é bastante generoso com todo tipo de iniciativa na área econômica, e muito pouco generoso com o social mesmo, que é o S dessa sigla. Como é que você analisaria isso, Perruso? Realmente isso reflete a tradicional precedência que os setores privados, né, sejam grandes proprietários de terra, industriais, bancos principalmente, setor financeiro, tem no acesso a serviços e a renda do setor público, né? Isso está tão projetado no nosso senso comum que realmente as pessoas estranham, muita gente estranha, camadas mais conservadoras da sociedade brasileira estranham esse tipo de programa, como o Bolsa Família, né? E acham absolutamente natural que quem invista produtivamente ou não tem acesso ao dinheiro público, que no limite é o dinheiro de todos os contribuintes, ou seja, o dinheiro de todos os trabalhadores. Porque isso também sempre foi histórico, né? O Perruso, eu queria te agradecer muito a participação aqui, nós já estamos caminhando para o final do nosso debate. Esse é o sociólogo.
sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Marco Antônio Perruso. Muito obrigado, sim. Obrigado, bom final de programa, obrigado aos Muito colegas. obrigado a você, bom dia. O cientista político Luiz Carlos Carneiro de Paula, eu gostaria que permanecesse só para essa intervenção final agora, essa provocação final que eu vou fazer, que é o seguinte: qualquer modificação estrutural no Brasil deve partir dos poderes constituídos, instituídos e dentro da legitimidade, dentro da legalidade, tudo isso. E a pedra de toque sempre é o estamento político, o parlamento e a reforma política que precisa ser feita, mais do que a reforma administrativa ou reforma tributária ou qualquer outro tipo de reforma, talvez exceto a reforma agrária, mas essa já virou até, já virou bandeira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa. Você acha que é possível nós sonharmos com essa reforma estruturante brasileira em cima de uma reforma, a começar por uma reforma política? Olha, isso é urgente porque o nosso parlamento, em todos os níveis, está se mostrando com um comportamento inadequado, né? Então, eles fazem muita coisa, eles são realmente representam a população, representam os partidos, não necessariamente a população, uma vez que a lei eleitoral e a lei dos partidos, ele falseia um pouco essa representatividade. Então aí está, vamos dizer assim, a pedra de toque da reforma política, e há aqueles que acham que deve se convocar até mesmo uma nova constituinte para fazer, vamos dizer assim, a purificação da Constituição de 88, deixando o seu núcleo pétreo, né? E acabando com esse entorno desse núcleo pétreo que tem causado muito problema e provocado muitas emendas constitucionais. Então, a reforma política é essencial, ela é urgente, já deveria ter sido feita, ela precisa ser encarada com seriedade por parte de todos os partidos, de todos os responsáveis. Nessa responsabilidade é importante lembrar que a locomotiva da sociedade é o grande empresariado. Esse grande empresariado que a Presidência da República reúne de vez em quando para consultá-lo e para discutir com eles, há coisas que vão ser discutidas no Conselho Político, que é responsável pelo gerenciamento de tudo o que acontece no país. Então, a reforma política é muito importante, é urgente, já deveria ter sido feita, e atrás dela virão as outras reformas que já estão sendo, vamos dizer assim, que vêm sendo trabalhadas pelos responsáveis dessas áreas, que sabem onde é que a corda está fraca, onde é que ela não está alcançando o objetivo. Quer dizer que a reforma política tem que ser o primeiro passo para, então, nós, mudando esse cenário, mudarmos outras situações de reforma tributária, reforma administrativa e outras reformas, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, uma reforma política que dê ao parlamento, em todos os níveis, legitimidade através da participação e da representatividade, isso é o mais importante no meu ponto de vista. Tá bom, muito obrigado pela sua participação, cientista político Luiz Carlos Carneiro de Paula. Muito bom dia, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Luiz. Tá? Um bom dia para você. Bom dia. Bom, voltando então agora aqui ao estúdio para encerrar o Zé Rodolfo dos Santos, nós falamos, vamos encerrar voltando, fechando o corolário, o círculo desse tema, que é a questão do Bolsa Família, mas do ponto de vista de serviço social, que é a sua área, o Bolsa Família e o que pode ser, ele pode ser o caminho, ou ele pode ser o primeiro passo, ele pode ser o que vai ser e o que vai resolver em meio minuto. Vamos lá. Meio minuto. A gente, é impossível. A gente, para começar, não acha que o Bolsa Família vai resolver absolutamente nada. Né? Ele remedia, né? E para resolver isso precisa ter de fato mudanças estruturais. Quer dizer que agora, o que tem se chamado de reforma no Brasil normalmente não é reforma, né? A reforma da Previdência aumenta o tempo de contribuição, a reforma administrativa diminui os vínculos estáveis no Brasil, a reforma trabalhista propõe flexibilizar a CLT. Não acho que a locomotiva também foi impossível, não responde. Que a locomotiva, e a gente não acha que a locomotiva nada disso é reforma realmente, né? O que tem sido feito em geral não mexe estruturalmente em nada. E quando mexe para outro lado, né?
Por isso que mesmo com mais trabalhadores hoje existindo, a gente tem 45% do PIB sendo da renda dos trabalhadores. E a gente tinha bem menos trabalhadores, né? Eu falei, era 12,5% o índice de desemprego, e a gente tinha 43%. 2% aumentou na contribuição do PIB para os trabalhadores, né? Então, não tem como não mexer nessa relação como os grandes empresários, que para mim, com todo respeito, e para nós do CRES, não são, eles são sim a locomotiva e não os empresários que são, porque eles é que fazem, que movimentam alguma coisa. Veio muito a calhar pra gente esse tema. Esse ano a gente está discutindo isso no Dia do Assistente Social, falando da exploração. Então foi boa pergunta também. Foi o momento da gente falar isso. Não tem como mexer nisso sem diminuir a exploração, e alguém vai ter que perder. Para alguém perder, e não vão ser mais os trabalhadores que têm perdido, alguém tem que perder, tem que ser o Ike do andar de cima, e seus amigos. Alguém do andar de cima, tá certo. Quero agradecer a participação do Zé Rodolfo dos Santos, conselheiro do Conselho Regional do Serviço Social do Rio de Janeiro. E o Tema Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã às 10h05 da manhã nós estamos de volta. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.